O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ. A partir de agora, a nossa equipe de jornalismo vai te ajudar a entender o que rola na Câmara de Vereadores de Joinville. Eu sou o Sidney Azevedo e estão aqui comigo os jornalistas Jefferson dos Santos e Marina Bósio. E completando o nosso time hoje, temos também a presença do historiador Patrick Roger Pinheiro, que é editor aqui na Câmara, para falar sobre a Semana da Independência. Como já mencionamos, independência é um dos temas da edição número 20 do Isso é Tão CVJ, mas também temos a permissão legal de retorno de bisnagas para molhos em restaurantes, o desassoreamento do rio Águas Vermelhas e, por fim, a viagem de vereadores a Florianópolis para conhecer o processo de unidades de pronto atendimento geridas por organizações sociais. Vamos nessa? Isso é Tão CVJ. Antes de irmos ao primeiro destaque, querido ouvinte, quero te pedir para dar 5 estrelas e compartilhar o nosso podcast nas redes sociais. E vamos começar por onde hoje? Que tal um assunto mais saboroso? Pessoal, vocês preferem molho de maionese ou ketchup em sachês ou bisnagas? Marina? Não, em sachês. Em sachês? Acho mais seguro. Patrick? Voto com a Marina. Eu sou do time sachê também. Beleza, Jefferson. Então, já que você começou aí, conta pra gente como essa história sobre sachês e bisnagas veio parar na Câmara. Olá a todos os companheiros de podcast, olá a todos os ouvintes do Isso é Tão CVJ. Então, o assunto chegou aqui na Comissão de Saúde a partir de um projeto de lei, o PLC 36 de 2022, proposto pelos vereadores Neto Peters, do Novo, e Kiko, do Restaurante, do PSD. Eles pretendem alterar uma lei do ano de 1993 que trata da forma de fornecimento dos molhos aqui na cidade. A intenção dos vereadores é autorizar lanchonetes e restaurantes de Joinville a oferecer molhos como ketchup, mostarda e maionese também em copinhos e bisnagas, e não apenas em sachês individuais industrializados como é feito hoje. Há também outras mudanças previstas no projeto, por exemplo, para canudos, que deverão ser fornecidos em embalagens individuais, em material biodegradável ou reciclável, mas também ainda podendo ser de material reutilizável desde que devidamente higienizado. Na reunião sobre o tema aqui na Câmara, na segunda-feira, dia 29 de agosto, um dos convidados, o Robson Daniel Francisco, que é dono de lanchonete, defendeu o uso das bisnagas. Ele contou que usa cerca de 3.000 copinhos, tampas e pazinhas de plástico por semana na lanchonete dele. Ele também afirmou que, além desses produtos estarem mais caros recentemente, essas embalagens representam um dano ao meio ambiente. O coordenador da Vigilância Sanitária de Joinville, o Alisson Domingos, não se opôs ao projeto. Ele contou que a fiscalização da vigilância é feita uma vez ao ano ou quando há denúncias de irregularidades. Se o projeto virar lei, os fiscais deverão conferir se a bisnaga está refrigerada e se a data de validade está dentro do prazo. No texto do projeto, Neto e Kiko do Restaurante argumentaram que a ideia surgiu a partir de pedidos de empreendedores de lanchonetes, que buscam maior liberdade em como gerenciar as atividades de seus negócios sem interferência do Estado. Então, por isso, entraram com o projeto de lei para análise da Câmara Municipal. Os vereadores também mencionaram que os empreendedores são os maiores interessados em não fornecer qualquer produto contaminado para o sucesso dos seus negócios. Sobre esse último ponto e também sobre a questão de interferência do Estado na decisão dos empreendedores, eu trago aqui um contraponto manifestado pela consultora legislativa aqui da Câmara, a Patrícia Rudiger, no parecer técnico de políticas públicas na análise desse projeto.
Ela cita que, no aspecto do poder de polícia estatal, o Estado atua de forma eminentemente preventiva, e, bem por isso, o ordenamento prevê as limitações administrativas por meio de diplomas limitadores e sancionadores da conduta daqueles que utilizam bens ou exercem atividades que possam afetar a coletividade. Ela citou como exemplo essa lei que trata da distribuição do fornecimento de molhos, que é a Lei Complementar número 7 de 1993. Só um detalhe, né? Essa lei ela tem justamente o nome de Lei de Proteção da Saúde, né? Exatamente, Proteção e conservação da saúde, se estou bem lembrado. justamente. Eu vou ler aqui um trecho do parecer da Patrícia. É evidente que o Estado deve intervir preventivamente, regulando o exercício daquelas condutas que possam causar maiores prejuízos à coletividade. Diante desse cenário, e considerando, sobretudo, a necessidade de ponderação entre os valores, direitos e deveres envolvidos no conflito, entende-se como necessária a manutenção da restrição legal a fim de assegurar maior controle higiênico-sanitário aos consumidores e à sociedade como um todo. Esse foi o parecer técnico da Comissão de Saúde. De qualquer forma, o texto ainda precisa de votação, né, do parecer final da Comissão de Saúde, além de passar pelas comissões de Urbanismo e Economia antes de ser votado no plenário e possivelmente, se aprovado, né, pelos vereadores, então ser enviado para a sanção ou veto do prefeito. Só uma observação para os nossos ouvintes: esse trecho que o Jefferson acabou de ler ele é de um parecer técnico, né? Aqui na Câmara existem dois tipos de pareceres, Isso, né? acho que é importante esclarecer isso, Sidney, Que tá certo. podem ser apresentados, né? Que é o parecer técnico. Algumas vezes os vereadores acabam acompanhando esses pareceres técnicos, mas quando eles não concordam, ou às vezes até em alguns casos dispensam, né, a elaboração desses pareceres, eles apresentam diretamente um parecer chamado político, que é baseado, né, nas assessorias deles, né, com as equipes de advogados que eles têm, e produzem, né, esses pareceres já com o posicionamento, né, favorável ou contrário, dependendo da circunstância. Então, bem, e apenas para complementar já essa informação dada pelo Jefferson sobre a Lei de Proteção à Saúde, essa questão da determinação de que precisava, era obrigatório, né, o uso de sachês, ela entrou na lei em 2015, não é tão antigo assim, e não é tão antiga nessa situação assim. E ela veio na esteira de um projeto de lei apresentado 2 anos antes, né, em 2013, portanto, pelo vereador, então, o vereador Mauricinho Soares. A previsão legal passou a existir em razão de uma série de casos de contaminação por salmonela que ocorreram em Santa Catarina. E, ainda falando em saúde, alguns vereadores foram a Florianópolis na sexta-feira passada para conhecer outros modelos de gestão nessa área, mais especificamente modelos de gestão em unidades de pronto atendimento. A Marina acompanhou essa visita e pode nos dar mais detalhes, né, Marina? Sim, Sidney. Vereadores da Câmara de Joinville visitaram no dia 26 de agosto a unidade de pronto atendimento Continente de Florianópolis e a unidade de pronto atendimento Forquilinhas de São José. O objetivo era conhecer o funcionamento das unidades de saúde que operam por meio de convênio com organizações sociais. Estavam na diligência os vereadores da Comissão de Saúde, William Tonesi, do Patriota, e Brandel Júnior, do Podemos, além dos vereadores Mauricinho Soares, do MDB, e Salles, do PTB. O presidente da Comissão de Saúde, William Tonesi, afirmou, ao fim das visitas, que a gestão por organização social é o melhor para os serviços de pronto atendimento. Vamos ouvir o que disse Tonesi. Aqui nós podemos observar, na prática, aquilo que nós devemos cobrar. E aí ficou claro e nítido para nós, tanto em uma das organizações, tanto na oeste do continente quanto aqui de Forquilinhas, que esse modelo de gestão ele é o melhor para o serviço de pronto atendimento. Um modelo dinâmico, onde você pode, nos dias com maior volume de atendimento, colocar uma escala maior de médicos, nos dias com menor atendimento, colocar menos médicos, nos horários onde tem mais atendimento, colocar mais médicos para trabalhar, remanejamento de equipes, para a manutenção da própria edificação, manutenção de equipamentos, ou seja, ele tem uma agilidade.
E a Secretaria de Saúde de Joinville também acompanhou as visitas em Florianópolis e São José. O gerente da Unidade de Gestão Administrativa e Financeira da Secretaria de Saúde de Joinville, Adilson da Silva, afirmou que a pasta tem a intenção de implantar a gestão por organização social na UPA Sul. Vamos ouvir a fala de Adilson da Silva. A ideia é implantar uma OS no PA Sul, né, UPA Sul, que é a nossa UPA que tem uma demanda maior, porque é os bairros próximos são muito populosos, então a gente quer transformar ela numa OS, para que a OS possa, além de fazer os atendimentos, conseguir fazer a ampliação, né, dos investimentos, para que cada vez tenha um melhor atendimento para o município. O representante da Secretaria de Saúde afirmou que a Secretaria de Administração e Planejamento já está trabalhando na elaboração do edital, que deve sair até o final do ano, segundo ele. E uma observação importante é que depois que ocorrer esse edital e tal, quando de fato for feito o convênio com a organização social, quando for o caso, ele deve passar aqui pela Câmara de Vereadores para aprovação pelo plenário, para só então acontecer esse convênio. Certo, Marina. E, bem, ainda temos mais uma pequena nota, né, na seara da saúde, ou melhor, mais especificamente sobre os trabalhadores da saúde, né. Nós tivemos a definição do vereador William Tonesi, do Patriota, que vocês ouviram ainda há pouco na sonora, como relator do projeto de lei que define o piso salarial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias. Nós falamos sobre esse projeto em algumas edições anteriores do podcast e estamos aqui dando um panorama da situação atual da tramitação. Esse projeto ele ainda vai precisar passar por algumas reuniões antes de ser efetivamente votado e ir até plenário. E agora um tema não diretamente ligado ao campo da saúde, mas que envolve meio ambiente e, indiretamente, a saúde de nossos cidadãos. Vamos falar então do projeto de desassoreamento do Rio Águas Vermelhas. Quem acompanhou esse tema foi o estagiário de jornalismo, Pedro Zin, infelizmente hoje com a voz um pouco arranhada, né, e não pôde participar aqui do podcast. Mas a gente vai abordar esse tema a partir do olhar dele. Na terça-feira da semana passada, os vereadores da Comissão de Urbanismo discutiram o desassoreamento do Rio Águas Vermelhas, e a Prefeitura vai destinar 41 milhões de reais para alargar e aumentar a vazão do rio, um esforço para evitar que ele transborde. De acordo com o vereador Adilson Girardi, do MDB, que propôs o assunto, a chuva forte que caiu há 2 semanas, quando os efeitos do ciclone chegaram em Joinville, fizeram o rio transbordar, o que deixou ruas do bairro Vila Nova debaixo d'água. Ele ainda afirmou que a mera limpeza do rio seria apenas paliativa. E isso seria então a razão, né, dessa obra de maior vulto, né, que é o desassoreamento, incluindo o alargamento, né, o uso de maquinário e tudo mais. O diretor executivo da CEINFRA, Fabiano Lopes de Souza, explicou nessa reunião que a obra deve durar 18 meses, ou 1 ano e meio, afetando 7 bairros entre a Zona Industrial Norte e a Zona Sul. A previsão é de que a obra comece, no máximo, no segundo semestre do ano que vem. Vão ser desassoreados 11 quilômetros do rio, e haverá trechos com até 29 metros de abertura da boca da calha. Já foram licenciadas as áreas que vão receber parte dos 492 mil metros cúbicos de materiais a serem retirados. E entre as ações imediatas estão o projeto de engenharia e a contratação da empresa que vai supervisionar a obra. O orçamento deve ficar pronto até dezembro, e depois disso a contratação da obra pode ser finalmente lançada. Os 41 milhões a serem empregados para custear o desassoreamento foram emprestados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, dentro do projeto Viva Cidade 2, já tem um certo tempinho isso, cujo valor total é de 140 milhões de dólares, e o prazo de pagamento é para 2042. Bem, e agora, o tópico da vez é independência.
Você que está nos ouvindo já está na Semana da Independência. A gente ainda está na semana anterior, mas já estamos gravando pensando nessa data também. Talvez você esteja pensando mais no feriado, né, da quarta-feira. Mas nós, que ainda estamos um pouquinho à distância, decidimos trazer aqui o editor Patrick Roger Pinheiro, que é historiador de formação, para apresentar que inter-relações nós podemos traçar entre essa data do 7 de setembro e a história de Santa Catarina. Patrick, a palavra é sua. Sidney, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre por que a independência aconteceu. Pode parecer óbvio que ia acontecer, porque o Brasil está bem longe de Portugal, né? Mas as pessoas que podem mudar alguma coisa geralmente são as pessoas de poder. E essas pessoas elas costumam querer manter o status quo, né? Então, por que ocorreu a independência? Ocorreu porque Portugal queria fazer que o Brasil retornasse a ser colônia. Então, ali já na época da independência, o Brasil já tinha sido elevado a uma condição de igualdade com Portugal, né? Por que será que Portugal queria reduzir novamente o Brasil? Então eu vou voltar um pouquinho aqui rapidamente a Napoleão Bonaparte, que atacou a Península Ibérica e quando foi entrar em Portugal, o rei saiu correndo de lá e chegou aqui no Brasil. Ele salvou a monarquia, mas ele abandonou os portugueses lá à própria sorte, né? Então, o reino de Portugal, Algarves, possessões na Índia, na África lá e na Ásia e também aqui no Brasil, estava sendo governado a partir do Brasil. O Brasil, de certa forma, se transformou na metrópole, né? O que sobrou para os portugueses? Ó, pancada em cima de pancada. Eles tiveram que lutar com a ajuda dos ingleses, lutar sozinhos contra Napoleão, sem o rei. Que era o principal poder da Europa naquele momento, né? Naquele momento, o poder do rei era muito centralizador, né? Ficar sem o rei não é igual ficar sem um presidente hoje. É muito pior. Então eles tiveram que lutar sem o rei, sem o regente, né? Dom João VI e a sua mãe, que era a rainha. Também, depois que eles se livraram de Napoleão, das forças francesas, eles tiveram que lutar contra os ingleses que estavam ocupando Portugal, militarmente, com a anuência do Dom João VI. Depois que se livraram dos portugueses, eles ainda estavam empobrecidos, porque os portos brasileiros foram abertos, então cidades como Porto, Lisboa, que eram comerciais, essa relação de comércio tinha minguado para eles, né? Então, era um Portugal empobrecido. Para eles, o Dom João VI só aprontou. Então, o que eles queriam com isso tudo? Aí eles fizeram uma revolta lá, uma revolução, a Revolução do Porto, e queriam transformar Dom João VI num rei constitucional, e eles convidaram deputados para fazer uma nova constituição, chamaram Dom João VI de novo para Portugal, e convidaram deputados, tanto de Portugal quanto do Brasil, para fazer uma nova constituição. Eles prometeram para o Brasil que não iam tocar em pontos importantes para os brasileiros até que os brasileiros chegassem lá, mas pensa aí, aqui no Brasil, até eleger deputado, até fazer o camarada atravessar o oceano, né? Naquela época, os caras chegaram meses depois lá, os deputados brasileiros. Quando eles chegaram lá, eles nem todos foram, eles já eram minoria, mesmo que todos fossem, nem todos foram. Minas Gerais, que ia mandar mais deputados, não mandou praticamente ninguém. Santa Catarina mandou um, eu vou falar desse catarinense depois. Eles chegaram lá em Portugal e Portugal já tinha decidido os constituintes já tinham decidido algumas coisas sobre o Brasil, inclusive esse retorno à condição de colônia. Então, os deputados, eles não conseguiam aprovar nada, os brasileiros, os portugueses ultramarinos, né? São os brasileiros. Eles não conseguiam. A gente trabalha numa casa legislativa aqui, a gente sabe o que a minoria consegue fazer, né? Quando quer votar alguma coisa. Não consegue fazer nada, né? Geralmente fica bastante limitado, né, na sua possibilidade de atuação. Fica muito limitado. Então, o que estava acontecendo ali era a atuação da minoria mais de microfone mesmo, né? Para denunciar alguma coisa, mas votar, conseguir passar algum projeto é difícil. E os brasileiros em minoria não estavam conseguindo nada. E eles perceberam, Portugal vai querer que a gente volte, que sejamos reduzidos à condição de colônia. Então eles abandonaram, os brasileiros abandonaram aquilo, voltaram para o Brasil e aqui ficaram mexendo com a cabecinha do Dom Pedro aqui, ó, faz a independência aí, porque não tem um papo com eles mais, né? Então, não foi tanto o Brasil que quis a independência nesse momento. Foi mais Portugal que quase que obrigou o Brasil a querer a independência.
O Brasil, naquele momento, queria mais manter essa união desse Reino Unido, Portugal, Brasil e as outras dependências, né? Então, vamos dizer assim, o Portugal jogou a independência quase no colo do Brasil, né? Obrigou o Brasil a declarar a independência. Bem, Patrick, você mencionou ali que houve um deputado catarinense que chegou até a estar, né, acho que é o evento das Cortes de Lisboa, era esse o nome, não? Pode contar um pouco dessa participação quem era esse catarinense também, né? Como ele chegou lá? Era um padre, Sidney, e falar sobre ele vai mostrar bem como é que Santa Catarina estava naquela situação. A realidade de Santa Catarina, né? Tem um discurso aqui que foi proferido por um professor, Dr. Oswaldo R. Cabral, e saiu na revista Ágora, mas foi um discurso que ele proferiu em 1964, tá? E saiu nessa revista. Ele fala desse padre, Lourenço Rodrigues de Andrade, aquele livro 1822, o Laurentino Gomes diz que 30% dos deputados mais ou menos eram padres, né? Então tinha bastante. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Então, o parlamento brasileiro... A igreja estava muito envolvida nisso ali, né? E daí esse padre, Lourenço Rodrigues de Andrade, ele foi o único deputado por Santa Catarina. Só mandou um. Minas Gerais tinha uns 10, 15, não sei. E esse deputado, olha como é que é a descrição dele aqui, ó. Meio matuto, simplório, chegou lá sem documento de identidade para mostrar quem ele era. Aí os portugueses, chegou lá um camarada, mal vestido, sem identidade. Eles não queriam deixar ele entrar no plenário lá, né? Quem é você? Assim, é um mendigo, eu acho, né? Então, olha a situação desse nosso deputado lá, né? Aí, esse padre, que não sabia nem o que estava acontecendo direito, porque Santa Catarina não sabia o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. As comunicações não eram como é hoje, né? Eram muito difíceis. Esse padre, ele era um reflexo do que se passava por aqui, tá? Os catarinenses não entendiam as complicações políticas que agitavam a corte e as notícias levavam quase um mês para chegar de lá para cá. Quando a gente fala da corte do Rio de Janeiro, no caso, né? Para colocar em perspectiva para o nosso ouvinte. Do Rio de Janeiro, bem lembrado. Porque se fosse de Portugal, Lisboa lá, era muito mais tempo, né? Então, às vezes, quando chegavam as notícias, elas chegavam tudo de uma vez, e uma contradizendo a outra. Camarada foi designado para um posto, o camarada morreu, né? Cara, primeiro foi designado, depois morreu. Mas chegava aqui, chegava tudo muito confuso. Aqui que eu digo é em Florianópolis, né? Então, Santa Catarina, ela ficava meio à parte desses acontecimentos, né? A notícia do Fico, que foi lá em 9 de janeiro, e Dom Pedro disse assim, tá, eu vou ficar aqui no Brasil então, né? Ela chegou aqui só em fevereiro. E a resposta da Isso Câmara... foi em janeiro, né? Em janeiro. Levou um mês, mais ou menos, né? Um mês. Mais de um mês, né? E a resposta da Câmara, a Câmara não sabia nem como responder. A Câmara de Florianópolis, né? Ela não sabia nem como responder isso. Por que eu tô falando de Florianópolis? Porque Joinville era composta aqui por algumas sesmarias. Quando 1851 foi feita a demarcação, na verdade 1840 e pouco, ali por Jerônimo Coelho, ele fugiu de algumas fazendas aqui para demarcar as terras do príncipe. Então tinha só fazendas 30 anos depois da independência. Imagina na época da independência, né? Não tinha nenhum núcleo urbano aqui para falar de como foi a independência em Joinville. Os reflexos dela em São Francisco do Sul são muito parecidos dos reflexos dela em Florianópolis. Mas não tem registro de como foi em São Francisco do Sul. Por isso que eu tô falando como ela foi em Florianópolis aqui, né? Florianópolis era um lugar que era muito era comandado assim, com um pulso firme por líderes lusitanos, coronelismo lusitano. Então Florianópolis tinha um pouco de medo de falar alguma coisa contra o governo português, né? Então eles se sentiram aqui, quando eles receberam a notícia da independência, de certa forma eles sentiram assim que foi uma libertação de uma repressão. Só que a notícia da independência chegou aqui em Santa Catarina, ou pelo menos em Florianópolis, em fins de setembro, ou talvez 1º de outubro. Deve ter parado aqui, né, a embarcação que levava a notícia, primeiro em São Francisco, né, que é o caminho natural, e depois levou lá para Florianópolis, né. A Câmara lá teve que acalmar o entusiasmo do pessoal que já estavam aclamando o Dom Pedro a majestade imperial. Mas tinha uma agenda, né, a ser cumprida. Essa aclamação ocorreria no dia 12 de setembro. Então eles não queriam nenhuma aclamação, acalmar o povo ali, mas pelo povo eles já aclamavam o Dom Pedro naquele momento mesmo, o seu imperador, né? Aqui diz, aí esse discurso aqui que eu estou mencionando, onde eu estou me baseando, diz assim, ó, em São Francisco, e aí afeta nós joinvilenses, né?
É que na época o território que hoje é de Joinville estava dentro da municipalidade de São Francisco, De né? São Francisco. Falando nisso, ó, São Francisco ia até mais ou menos Camboriú. De Camboriú para lá era Florianópolis. E em algum momento, Florianópolis terminava e começava Laguna e Uhum, tinha Lages. certo. Eram Isso só era- esses 4 municípios, né, que formavam Santa Catarina. Isso era Santa Catarina. Uma faixa litorânea e depois Lages, que foi fundada por paulistas, né? Os bandeirantes. Depois foi integrada à província de Santa Catarina. Então eram 4 cidades. E nessas 4 cidades, diz aqui esse discursante aqui, o programa foi o mesmo. Inclusive a minuta da ata ali que fala dessa independência, ela é igualzinha nas 4 câmaras. O que significa que alguém deve ter mandado um modelo, ó, escreve isso e põe isso na ata, né? Olha só. Então, com isso eu termino o relato de como foi a independência aqui. Santa Catarina não estava entendendo direito o que estava acontecendo, e quando ela sabia das coisas, a coisa já tinha acontecido já um mês atrás, quase. Nossa. Então aqui temos um cenário bastante interessante aqui para nós pensarmos e compreendermos, né, como foi esse momento histórico tão importante. E, bem, então, pessoal, dado todo esse momento, né, então, até recordando, né, do padre que representou Santa Catarina nas Cortes de Lisboa, temos mais algum aviso paroquial? Mais algum breaking news de última hora? Algum comentário sobre Libertadores, Copa do Brasil, Taça Brasil de futsal, Melhor previsões não. da Copa do Mundo, maratona? Temos um maratonista aqui também hoje. Não, tô cansado ainda. Vamos deixar pra lá esse papo de maratona. Futebol também, acho que... Acho melhor não comentar. pra lá, né? E ainda sobre algumas questões históricas aqui, mas mais recentes, né? Falando de mais ou menos 20 anos atrás e tal. Eu queria trazer uma pequena correção sobre uma informação que eu dei na edição número 18 do podcast. Foi no momento no qual eu estava falando sobre a história do Ulisses Guimarães. Eu tinha mencionado que os pescadores de Barra do Sul que tinham localizado o crânio teriam entendido que ele seria do Ulisses, mas na verdade essa hipótese foi levantada pelo médico legista do Instituto Médico Legal aqui de Joinville, que na época, vejam só, era vereador. Era o Nelson Quirino de Souza, que foi eleito por 3 vezes para a Câmara. Essa informação de 3 vezes da eleição, né, por 3 mandatos, eu até tirei da nossa wiki aqui da Câmara, que é alimentada inclusive pelo Patrick. Então, o pessoal que quiser conhecer esse projeto pode buscar. O Patrick pode dizer o endereço, mais ou menos, da wiki, eu de cabeça não lembro agora. Tá em institucional, lá no site, institucional, no menu, história, e dentro dessa página de história tem Memória CVJ. Clicando ali, abre a enciclopédia. Certo, muito bem. Então, o nosso ouvinte pode buscar por Memória CVJ. Antes de nos despedirmos de uma vez, queria deixar um convite também aos nossos ouvintes para buscarem no YouTube da Câmara pelos vídeos da série Legislaturas Históricas, que também são produzidos aqui pelo nosso colega Patrick. Quem se interessar pela história de Joinville certamente vai gostar muito dessas produções. E assim, chegamos ao final deste episódio. Se você ainda não nos segue, não se esqueça de seguir o Isso é Tão CVJ nas plataformas de streaming. Pedimos mais uma vez para que você avalie esse podcast com 5 estrelas, se você gostar, quiser e puder. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe, a edição é de Pedro Gonçalves Neto, a chefia de jornalismo é de Felipe Faria, com a direção de comunicação de Luiz Fernando Battisti. Estamos também no Facebook, Instagram e Twitter. Procure Câmara Joinville e nos siga. Um abraço e até a próxima semana.